Depois da morte do pai, Yentl não tinha motivos para ficar em Yennev. Ficou sozinha em casa. É bem verdade que locatários queriam mudar-se para lá e pagar o aluguel, e que os contratantes de casamento juntavam-se à sua porta com ofertas de Lublin, Tomashev, Zamosk. Mas Yentl não pretendia casar-se. Dentro dela, uma voz repetia com insistência: não. Isso é um conto judaico antigo e é uma narrativa. Como toda narrativa, precisa gerar expectativa, precisa gerar tensão, precisa ter movimento para prender a atenção do leitor. A história de uma jovem que não queria casar-se, mas que queria estudar, em uma época que não era permitido às mulheres estudar. As mulheres eram feitas, preparadas para o serviço doméstico, na virada do século XIX para o século XX. Essa moça decide não apenas se negar a essa submissão, mas ela adentra ao mundo masculino se vestindo de homem. Essa é uma grande história, muito interessante. Existe um filme sobre isso, chama Yentl. E eu estou iniciando essa aula trazendo esse conto para falar dessa necessidade de movimento em qualquer narrativa, em qualquer forma de discurso. E esse é também o caso do discurso musical. O discurso musical precisa prover movimento, precisa prover expectativa, precisa prover tensão. E isso nós conseguimos utilizando 3 funções harmônicas que serão objeto da nossa aula de hoje e que depois serão objeto de uma aula mais longa quando nós faremos o encadeamento dos acordes. Vamos ver as funções principais, ou seja, a primeira lei tonal. Aqui nós temos as 3 funções principais: tônica, subdominante e dominante, primeiro, quarto e quinto grau, no tom de C maior. A primeira lei tonal diz que todo discurso harmônico está alicerçado nessas 3 funções, nas sensações que elas causam. Uma primeira sensação, que é uma sensação de estabilidade, de repouso. Uma segunda sensação, que é uma sensação de movimento ou de afastamento desse repouso. E uma terceira sensação, que é a sensação de tensão. O acorde de dominante, ele prepara a aparição ou a reaparição do repouso. Então, para que esse repouso seja reconhecido como tal, ele é preparado por uma sensação de tensão. Essa sensação é provocada pela nota B, que é a terça do acorde. Esse B, esse Si, é a sensível do tom, e a presença dele aqui solicita o reaparecimento do primeiro grau ou do oitavo, do Dó. Então é sempre importante verificar esse caminho de resolução, de Si para Dó. Quando eu comecei o vídeo, eu estava lendo um conto, sobre Yentl, a moça que se recusou a ficar em casa cuidando dos filhos e cozinhando e queria estudar. Eu falei aquele conto, eu li aquele trecho para chamar a atenção da gente que toda forma de discurso, ela provoca esse tipo de movimentação. Então, se a personagem está estável, não há nenhum problema, a vida está bem, nós estamos numa área de repouso, de estabilidade. Depois de um certo tempo, lendo uma história assim, a gente perde o interesse, é preciso que haja movimento. Então é preciso que haja afastamento dessa estabilidade, ao ponto de nós chegarmos a uma tensão, a um desejo por um retorno da estabilidade. Isso acontece bastante quando a gente assiste telenovelas ou lê livros, que num determinado momento a situação fica tensa e nós esperamos que ela se resolva. Esse é o papel da dominante, enquanto o da tônica é de dar a sensação de repouso. Nós vamos ver no próximo vídeo, um vídeo mais longo, o encadeamento desses acordes, dessas sensações
dentro do quarteto clássico de baixo, tenor, contralto e soprano. Agora que nós começamos a conhecer a primeira lei tonal, vamos fazer o encadeamento dos acordes no próximo vídeo. Até lá!